E aí, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Estamos no PET volume 2, essa semana 4, da página 107 até a página 111. Aí tem meu Instagram, se precisar falar comigo, pode me procurar por lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e pode pegar seu caderno aí e vamos juntos fazer as atividades da semana 4, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Essa semana nós vamos falar do período chamado de período regencial, que vai ser o período de 1831 a 1940, que vai ser considerado aí um período intermediário, que ele vai acontecer por quê? Quando Dom Pedro I abdica do trono, ele deixa o trono para o seu filho, que na época era uma criança, e por isso não podia assumir. Então a gente vai ter aí uma regência, então esse período chamado de período regencial. O período regencial teve uma duração razoavelmente curta, apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Então, foram 9 anos em que a gente teve esse período regencial e a gente vai ter uma série de regências. O período regencial é dividido em 4 partes. A regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima. Então, foram os 4 períodos aí que estão dentro do chamado período regencial. A gente vai ver que o período regencial, pessoal, vai ser um período muito conturbado, que a gente vai ter aí muitas rebeliões no Brasil, a gente vai ter aí uma descentralização política, a gente vai ter aí a força local crescendo, e isso vai influenciar no que vai acontecer aí dentro da história do Brasil, dentro do final do período regencial, que a gente vai ver quando que ele vai terminar. Então a gente chega aí justamente na número 1, que pergunta sobre isso, olha só. Por que será que as regências revelaram-se um período turbulento e anárquico? Então, dentro do texto que tem no PET, eu marquei um trecho para vocês, olha só. Revelou-se um contexto turbulento em que as medidas descentralizadoras permitiram desmandos locais e revoltas violentas em muitas províncias. Fortalecimento do poder local. Então é justamente essa a justificativa para esse movimento tão turbulento, porque houve a descentralização política e também o fortalecimento do poder local. Se comparado ao Dom Pedro I, que centralizou o poder todo na mão dele, no período regencial a gente vai ter esse poder indo embora, a gente vai ter esse poder aí indo para as províncias, e por isso tantas revoltas, Então, por isso, um período turbulento e anárquico. Beleza? Vamos aí à próxima pergunta. O que você entende pela afirmação de ter sido a regência um ensaio republicano? Então, essa é uma questão que ela é passível de várias interpretações, Na minha interpretação é o seguinte: por que um ensaio republicano? Porque, na verdade, a gente vai ter o poder na mão de outros grupos. A gente vai ter o poder começando a ficar descentralizado, porque o poder vai estar indo também localmente, e a gente vai ter novos grupos no poder. Não é uma mudança radical, não é que o povo chegou no poder, mas a gente não vai ter mais aquela figura única que a gente tinha no Dom Pedro I. Então, por isso, um ensaio republicano. Beleza? Número 3. Qual foi a solução utilizada pelos regressistas para colocar um ponto final no período regencial? Aí eu trouxe um trecho marcado aí. A única forma de resolver essa questão era restaurar a ordem anterior, colocar um ponto final nas medidas descentralizadoras. Foi o golpe da maioridade que levou Dom Pedro II ao poder, dando início ao segundo reinado. Então, o que eles vão começar a discutir? Eles vão começar a discutir o seguinte: olha, a única forma que a gente tem para resolver esses problemas, para a gente acabar com essas medidas descentralizadoras, para o poder não estar descentralizado, é a gente voltando ao que era antes. E o que era antes? Não era o poder centralizado numa pessoa só? Então eles vão dar o poder para o Dom Pedro II através do golpe da maioridade. Como que vai funcionar o golpe da maioridade? O Dom Pedro ele vai assumir o Brasil com apenas 14 anos de idade. Então, ele nem tinha completado 15 ainda, ele tinha 14, ele vai assumir aí o poder no Brasil. Então, ele que vai assumir como poder absoluto. Beleza? Por que somente após a Guerra do Paraguai o exército teve sua importância reconhecida?
Eu marquei um trecho aí, olha só. Por parte do Exército, pós-guerra do Paraguai, da sua importância nos negócios do Estado. Então, pessoal, o Exército ele vai ganhar muito prestígio durante a Guerra do Paraguai, porque ele vai mostrar, né, a sua importância para o Brasil. Né? O Brasil vai se envolver na Guerra do Paraguai e o Exército vai começar a ganhar muito prestígio. Né? Os comandantes do Exército vão ganhar muito prestígio. Então, isso vai fazer com que eles, ganhando mais prestígio, eles vão começar a exigir mais coisas e o governo não vai dar essas coisas para eles. Então, depois a gente vai ver, né, que o período republicano no Brasil, né, a proclamação da República, vai se dar justamente com o Exército. Então, a resposta número 4 aí, porque o Exército ganhava cada vez mais prestígio perante a sociedade. Ok? Número 5. Quais seriam as razões da queda da monarquia e da proclamação da República? Um trecho que eu marquei para vocês. Esses movimentos, que se tornaram mais agudos nas décadas subsequentes, foram minando o poder do imperador. Que as questões militar, religiosa e escravocrata foram responsáveis pela queda da monarquia e pela proclamação da república. Então, o poder do imperador ele foi sendo minado, ele foi sendo destruído aos poucos por questões extremamente importantes. Né? Então, Dom Pedro ele tinha uma indisposição com a Igreja Católica, ele tinha uma indisposição com o exército, né? E ele também tinha uma indisposição com o setor escravocrata. Por quê? Já estava chegando um ponto que era insustentável manter a escravidão no Brasil, que era necessário que o Dom Pedro, né, abolisse a escravidão. Por outro lado, os escravocratas, né, aqueles que eram donos de escravos, não queriam que isso acontecesse sem uma indenização. Né? Eles queriam receber pelos escravos que eles tinham. Então essa vai ser uma discussão que vai acabar também tirando muito poder do Dom Pedro. Então as razões da queda são questões militares, religiosas e escravocratas, ok? Pessoal, a próxima aí, né? Analisando a charge acima e o texto, façam uma descrição da representação dessa charge. Nessa charge a gente tem uma o quê? Sentada no trono? Uma criança. Essa criança seria quem? Dom Pedro II. Então, essa charge ela mostraria Dom Pedro II sentado na cadeira, no trono, mas ele, na verdade, não governaria. Né? Na verdade, ele estaria sendo controlado, manipulado, aconselhado por outras pessoas, por outras forças. Né? Que forças seriam essas? Forças do exército? Forças escravocratas? Então, vocês vão descrever essa imagem aí. Né? Dom Pedro, né, uma criança que estaria representando Dom Pedro no trono, mas ele não governa efetivamente. Beleza? Pessoal, na número 2, faça um comentário crítico à cena do século XIX, registrado pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. Então, a gente tem uma pintura que mostra uma cena que acontecia no Brasil, né? No século XIX, e a gente tem aí um homem branco, um senhor de escravos, sendo carregado por 2 escravos, e mais um escravo, uma criança, com um guarda-chuva aí. Então vocês vão fazer um comentário aí sobre o período que o Brasil foi escravocrata, né? Que a gente teve aí essa mancha no nosso passado. A escravidão, como eu já comentei com vocês, é uma violência muito grande. Então você tira a humanidade da pessoa e você começa a tratar ela como um objeto. E isso é uma fase muito triste na história do Brasil. E principalmente porque ela durou muito tempo e os seus efeitos, infelizmente, ainda tem até hoje. Então vocês vão fazer um comentário, né? Meus alunos aí podem fazer um parágrafo de mais ou menos 5 linhas comentando aí sobre a escravidão, o que você aprendeu sobre a escravidão aí nessas nossas aulas e sobre essa cena que está sendo representada aí, ok? Bom, pessoal, então é isso, bons estudos, me procurem lá no Instagram, meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, se inscreva no canal, curta esse vídeo, muito obrigado e até a próxima, valeu!